Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E a nossa lição para a parte de segunda-feira tem como título A Beira da Morte. O nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o Salmo, um pouquinho sobre o Salmo 140, o Salmo 41, verso 1 a 4. Eu convido você a abrir nesse Salmo, Salmo 41, verso 1 a 4. Deixa eu abrir aqui, convido você a abrir onde você está também. Salmo 41, verso 1 a 4, que nos tem uma leitura bem interessante. E o título, não esqueça, A Beira da Morte. É a nossa lição de segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. E a nossa leitura diz o seguinte, 41, verso 1 a 4. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse salmo foi Davi que proferiu, porque temos vários salmos. Talvez nós vamos estar uma hora vendo um salmo de Davi, outro de Asaf, de Salomão, de Moisés. Então é importante sempre destacar que esse salmo foi justamente o salmista. Quem foi o salmista? Esse foi Davi. Então diz no verso 1, bem-aventurado o que acorda ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege e livra, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no seu leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Ainda convido você a ir também para o Salmo 102, somente o verso 24. Salmo 102, somente o verso 24, que nos diz o seguinte, Davi também falando, e ele dizia o seguinte, Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Então nós vemos aqui a situação que essas orações, de certa forma, por salvação da enfermidade, da morte, demonstram que os filhos de Deus também passam por situações como essa. Ou seja, infelizmente não estão isentos da morte, do sofrimento, da enfermidade. Infelizmente, não é? E aqui nós vemos o lamento, não um lamento, mas a súplica do salmista. Em especial, o salmista Davi está dando honras e glórias a Deus e ao mesmo tempo está suplicando a Deus, dizendo a Deus o quê? Não, de certa forma, não me tire aqui desse mundo na metade da vida, tu, Senhor, que de certa forma vive eternamente. Então, muitos salmos presumem que o Senhor permitiu as adversidades por causa da desobediência de Israel. E infelizmente é isso mesmo, gente. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, o que esse verso que não está no Velho Testamento, mas está no Novo, o que esse verso está nos dizendo? Que se o homem infelizmente for desobediente a Deus e ele semear o pecado, infelizmente ele vai colher. Só que durante esse processo aí, com certeza Deus vai estar nos livrando, certo? Vai estar nos guiando, mas infelizmente consequências virão. Então muitas vezes, nos murmúrios que nós temos, eu acredito que você tenha, porque eu tenho, vamos muitas vezes fazer um exame de consciência e ver onde está o problema. Aí talvez você diga, o problema está no pecado, o problema está no pecado, mas quem pecou fomos nós. Porque muitas vezes nós vamos a Deus com queixas, achando que o culpado de tudo, né, como você viu na lição anterior, que eu comentava na parte de ontem, que muitas vezes o problema vai estar com Deus. Como se Deus estivesse deixando a desejar o mal prosperar e deixando seus filhos à míngua. E na situação, na questão de hoje, do estudo de hoje que fala a beira da morte, é como se dissesse assim, por que Deus está permitindo seu servo morrer? Por que Deus está permitindo pessoas morrerem jovens? Precisamos, de certa forma, como eu falei, fazer um exame de consciência e ver se muitas vezes o problema não está em nós mesmos. E, infelizmente, o problema vai estar sempre em nós. Mas a boa notícia é que Deus sempre vai estar conosco. E muitas vezes oramos a Deus por algo e do jeito que nós pedimos não vem. Mas fique tranquilo, que Ele tem o melhor para você. Muitas pessoas têm descido à sepultura, mas eu acredito que aqueles que clamam a Deus, Deus tem lhe permitido morrer salvo nos caminhos do Senhor.
Entenda que muitas vezes nós queremos algo para a nossa vida e Deus não nos concede, porque também não vai ser bom para nós. Ok? Então, em situação da morte, muitas vezes, difícil de aceitar essa mensagem, né? Você clama por saúde, você clama por cura, e às vezes vem a morte, porque talvez o momento exato fosse aquele. Nós vemos aqui o salmista pedindo a Deus a cura. Não foi isso que aconteceu de certa forma. Mas quem conhece a história de Davi sabe o quanto Deus o livrou. Mas uma hora ou por outra teria que morrer, como desceu à sepultura, e creio eu que aguarda Jesus voltar. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que você a cada dia aprenda a confiar mais no Senhor através dessas orações, desses exemplos, desses homens aqui que escreveram o livro de Salmo. Ora comigo. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nos guia a cada dia nos Teus caminhos e nos proteja em nome de Jesus. Amém.